Fala aí, galerinha. Vamos continuar estudando. O conteúdo de vocês desse ano é um conteúdo muito bom, porque é ligado à eletricidade. Queria muito que a gente tivesse presencial para que vocês pudessem compreender e ver o quanto é bom estudar essa parte elétrica, tá? Eu sei que às vezes a distância não vai dar para passar tudo que a gente necessita para vocês. Espero que vocês estudem e busquem conhecimento a mais, assistam vídeos. É um conteúdo muito, mas muito bom mesmo de estudar, tá? A gente nesse primeiro, ou seja, nesse PET 2, nessa semana 1, vocês vão ver na apostila de vocês que a semana 1 e 2 está junta. Isso quer dizer o quê? Que vocês não vão me enviar atividade essa semana. Vocês vão me enviar atividade só semana que vem, ou seja, até semana que vem. Como é 2 conteúdos, eu vou explicar os conteúdos hoje, tá? Semana que vem, na terça-feira ou segunda-feira, eu vou enviar um vídeo explicando as atividades, como é para ser feita, e vocês me entregam até na quinta-feira, sexta-feira, tá? Aqui é assim, ó. O campo elétrico, na verdade, é um campo de força provocado pela ação de uma carga elétrica, certo? Então, o que é um campo? Um campo é como se vocês imaginassem, para vocês imaginar, pensa um ímã. Toda vez que vocês pegam um ímã, você vê que existe um campo em torno dele. Só que esse campo não é magnético, esse campo é elétrico. Então, só para vocês visualizar um pouco. É um campo que existe em torno de uma carga elétrica, para determinar a força de interação que essa carga sofre, se é uma força de atração ou repulsão. Lembra que a gente viu? Então, sempre do mesmo jeito, esse campo é um campo que existe em torno de uma carga, não depende mais de duas cargas. Pode ser que exista, mas não depende de duas cargas, ela pode ter um campo em torno de uma carga só. A gente tem que o campo elétrico, representado pela letra E, é igual à força dividido pela carga. O campo é dado em newtons por coulomb, porque a força é dada em newtons e a carga em coulomb. Podemos escrever também desta forma, ó, campo é igual a constante eletrostática vezes a carga elétrica dividido pela distância ao quadrado. Essa é uma carga de prova, essa é uma carga pontual, por isso que é minúscula, maiúscula, ok? A constante continua valendo 9 vezes 10 a nona, tá? Então, sempre a gente pode estar calculando das duas maneiras, ou através da força, ou através da constante elétrica, certo? Então, bora lá. As linhas de força do campo elétrico, ela é sempre trabalhada da mesma forma, ó. Eu tenho carga negativa, carga positiva. Quando é carga negativa, as linhas, ó, elas entram na carga, certo? Então, a força, ela tá entrando na carga. Quando ela é positiva, ela está saindo. Então, ó, entra na negativa, sai da positiva, ok? Então, sempre do mesmo jeito. Negativa entra, positiva sai. Vamos ver um caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho carga negativa, carga positiva, ó. As cargas, então, estão entrando na negativa, estão saindo da carga positiva. Isso é quando tem interação entre cargas diferentes. Quando eu tenho interação entre cargas iguais, ó, sai da positiva, sai da negativa. Por que esse espaço? Porque não pode entrar, porque não tem cargas entrando em nenhuma delas, só saindo. Então, nesse caso aqui, quando é positiva, as cargas saem. Se fosse negativa, estariam todas entrando na carga, ok? Então, ó, sai da positiva, entra na negativa. Entra na negativa, sai na positiva. Agora, vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho cargas, certo? Independente, por exemplo, vamos determinar o valor aqui também, o sinal. Mas olha, essa aqui tem 3 vezes o valor de K e essa aqui só tem K. Isso significa o quê? Que a intensidade dessa carga é 3 vezes maior que essa. Isso significa o quê? Que a intensidade desse campo elétrico aqui é bem maior do que nesse aqui. Você pode representar isso através das linhas de força. As linhas de força são bem mais intensas nesse aqui do que nesse ponto aqui. Por quê? Porque essa aqui tem uma maior quantidade de carga. Como que a gente vai saber se a carga é positiva ou negativa? Ó, as setinhas estão entrando. Se está entrando, a carga é negativa. Nesse caso, elas estão saindo. Se está saindo, é positiva, ok?
Então, vamos lá, tá? Aqui, a gente sabe que o campo elétrico é um produto vetorial, lembra? Produto vetorial é um produto de força, ou seja, que tem módulo, que é valor numérico, direção e sentido. Elas possuem linhas tangenciais ao movimento das forças. Então, ó, a gente sempre tem ela numa tangente, que é o campo elétrico. O campo elétrico uniforme, quando tem linhas paralelas igualmente espaçadas, elas são planas e paralelas. Ó, positivo, negativo, posso ter nessa configuração também. Elas saem da positiva, entram na negativa, certo? A gente vai ver também potencial elétrico. O potencial elétrico, na verdade, é como se fosse o trabalho da força elétrica, o quanto que ele exerce de trabalho, tá? Dentro de uma, ou seja, através de uma carga eletrizada. Então, sempre vai ser o trabalho de uma força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre dois pontos. Então, quando você exerce, ou seja, quando você realiza um trabalho, você tem forças que são dissipadas e aí vai ocorrer, ou seja, a gente vai poder calcular o potencial elétrico. O potencial elétrico ele é calculado pela letra V, tá? Ou letra U, tem alguns que trazem a letra U. Então, eu tenho potencial elétrico dado em volts, tá? Porque é o trabalho da força elétrica. E a gente tem esse trabalho aqui, que é o símbolo do trabalho em joules, e a carga em coulomb. Pode ser calculado dessa forma também, ó, campo elétrico, ou seja, potencial elétrico, é igual a constante vezes a carga dividido pela distância. Não é ao quadrado mais, tá? Então, sempre do mesmo jeito. Essa constante é qual? A mesma. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 à nona. Toda vez que a gente for trabalhar, ó, campo elétrico é o campo de interação que existe em torno da carga e sempre são delimitados pelas linhas de força. Calculado campo é igual a força dividido pela carga ou através da constante eletrostática. Quando eu tenho potencial elétrico, o potencial é o trabalho realizado, ou seja, o trabalho da força elétrica. Então, eu tenho trabalho realizado, certo? Potencial, que é dado em volts, trabalho pela carga ou através da constante eletrostática. Ok? Fiquem com Deus. A nossa primeira e segunda semana trabalha com campo, tá? E potencial. Deem uma olhadinha em algum material que vocês desejam. Vou mandar um vídeo para vocês também estar vendo. E semana que vem nós vamos trabalhar realmente com circuitos elétricos, mais corrente elétrica e a parte elétrica mesmo de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus, tá? Saudades.